Leitura do Salmo 37, versículos 1 a 11. Costumamos chamar a vida cristã de caminhada, de jornada. É uma maneira figurada para entendermos que vida cristã não é uma coisa assim estática, não é uma condição, algo que você alcançou, recebeu aquele nome, aquele título e pronto, como se você tivesse conseguido um diploma, vamos dizer assim, né? Bom, então eu sou cristão, está aqui o documento, está aqui a inscrição que ateste, pronto, sou cristão. Ou eu tenho vida cristã e pronto. Nós sabemos que não é assim que funciona. A vida cristã é diária. O cristão tem um começo, a sua vida tem um começo, e a sua vida também tem um fim. Melhor, a vida cristã está indo para um fim. E o fim aqui não é no sentido de extermínio. Vai deixar de existir, não vai ser mais nada. Essa é uma visão materialista da vida. Para esta visão materialista, todas as coisas, incluindo o ser humano, é apenas matéria. Quando a gente morre, acabou, não tem mais nada. Não existe o além, não existe o sobrenatural, não existe nada transcendente a essa realidade material que nós vivemos. Mas nós não somos materialistas, né? Nós cremos que há um fim. Esse fim, na verdade, é o início de uma nova experiência, de uma nova vivência. Estamos caminhando para lá. Nós chamamos isso de jornada. E todos os dias, então, nós temos a nossa jornada da vida cristã. Nós caminhamos. Ou como diz Pedro, né? No texto que nós lemos, peregrinamos. O peregrino é aquele que não tem uma habitação, uma casa própria, uma propriedade privada naquele lugar fixo. O peregrino, ele está mudando. Ele fica um tempo aqui e vai indo para lá. Ele está indo para algum lugar. Dá para a gente fazer um paralelo entre a vida cristã e a jornada do povo israelita pelo deserto. O Egito nunca foi o lar deles. A promessa de Abraão era para aquele lugar para onde ele foi chamado, a terra de Canaã. E ele foi para lá. Ali ele teve seus filhos, ali ele formou o núcleo familiar, ali nasceram os 12 filhos de Jacó, que depois seriam as 12 tribos, de Israel. Mas eles tiveram que ir para o Egito. Eles ficaram bastante tempo no Egito, alguns séculos no Egito, mas não era o lugar deles. E depois eles tiveram uma jornada em meio ao deserto, retornando para a terra prometida. Então eles tiveram aquela experiência de passar pelo Egito, de passar pelo deserto, até finalmente se estabelecerem na terra prometida. A vida cristã, queridos irmãos e irmãs, é essa caminhada. E a nossa experiência no dia a dia, ela é uma experiência de caminhar no Egito, caminhar no deserto. O Egito representa um mundo ímpio. O Egito representa uma sociedade que não adora a Deus. A terra do paganismo, a terra da impiedade, da imoralidade. A Bíblia chama
né, o Egito como um fermento que cresce e contamina toda a massa. É nessa situação que nós vivemos. Então, nós caminhamos passando por um Egito, passando pelo mundo. E quando nós olhamos então para o mundo, queridos, vemos coisas boas, sim. Nós vemos pessoas honestas, nós vemos pessoas solidárias, todos nós temos bons amigos, bons vizinhos. Mas, queridos irmãos e irmãs, basta você fazer uma pesquisa rápida pelas mídias, pelas imprensa, né, por aquilo que noticia o que está acontecendo. Na verdade, basta você olhar para o que acontece ao seu redor, e muitas vezes dentro da sua própria família, e o que você vai ver? Você vai ver o pecado, você vai ver a injustiça, você vai ver a impiedade. Quantos exemplos nós poderíamos trazer aqui de coisas ruins que estão acontecendo? Nós vamos ficar aqui 1h30 mais ou menos, né, a duração desse culto. Enquanto nós estamos aqui nesse momento agradável, edificando a nossa alma, em 1h30 ao redor desse mundo, crianças estão morrendo de fome, mulheres estão sendo violentadas, trabalhadores estão sendo explorados, doenças estão matando pessoas, gente está se apropriando do que não é seu, só pensando em si mesmos, acumulando riquezas em detrimento da pobreza de muitas pessoas. Crianças, adolescentes estão indo nesse momento em algum lugar deste mundo para as drogas, para a prostituição, para um caminho tenebroso. É o Egito, é onde nós vivemos. Há também, queridos, aquela experiência do deserto. O deserto é aquele lugar da privação, o lugar onde nós somos testados, provados. Todos nós temos uma certa ideia da dificuldade que é sobreviver no deserto. É um lugar de esterilidade. Poucas pessoas conseguem sobreviver num lugar tão hostil quanto o deserto. E muitas vezes a nossa experiência diária foi como se nós estivéssemos atravessando, né, por um deserto. A vida cristã, irmãos e irmãs, é esta jornada. Ela se depara com pessoas boas, honestas. Nós temos esses momentos em que nós nos encontramos aqui ou em algum lugar, que nós nos conversamos hoje pelas redes sociais e sabemos que estamos orando uns pelos outros, né? Tem aqueles bons momentos e a gente precisa nutrir as boas amizades, o bom ambiente. Temos que buscar isso entre irmãos, entre amigos e família. Mas todos os dias, antes de dormir, nós temos aquela noção de que o dia sim foi desafiador, trouxe os seus desafios. E olha, se é desafiador para qualquer ser humano, o cristão ainda tem o desafio da perseverança na fé, tem o desafio dessa vida exemplar que ele precisa mostrar para que, através da sua vida, Deus seja glorificado. Tem pessoas que não têm essa responsabilidade.
Eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quiser, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Bom, um dia a conta vai ser prestada, a gente não pode esquecer disso. Quem acha que nunca vai ter que prestar conta para ninguém, não conhece o que a Escritura diz sobre o juízo final. Um dia todos vamos prestar contas, mas tem pessoas que estão vivendo assim hoje: eu não tenho que prestar conta para ninguém. O cristão, ele já está ciente disso, e ele sente a responsabilidade então de alguém que tem uma missão e de alguém que tem que fazer algo diferente neste mundo e caminhar com vida exemplar que dê glórias a Deus. Jesus sempre foi muito claro a respeito da vida cristã. Apesar de multidões seguirem a Jesus, o propósito dele não era quantitativo: quanto mais pessoas estiverem me seguindo, melhor eu vou me sentir. Esse narcisismo é coisa dos homens, que não tem a divindade neles, não é isso? Mas as multidões os seguiam, e eles deixavam bem claro para elas. Por exemplo, nós temos no Sermão do Monte, e ali diz que uma multidão ouvia Jesus, e ali ele deixa bem claro, né? Olha, o caminho é apertado, a porta é estreita. Você quer caminho largo, porta larga, espaçosa? Ela existe. É aquela que eu disse antes, aquela pessoa que acha que ela nunca vai ter que prestar conta disso. Nós não podemos achar que Deus é como nós, queridos. Nós temos uma visão muito limitada e imperfeita da vida, da realidade. Deus não tem, não é isso? Então, o próprio Jesus está dizendo para aquela multidão: ó, vocês estão aí, né? Vou falar um negócio para vocês. Tem um caminho espaçoso, mas tem um caminho estreito. Esta é a vida cristã. Em outro momento ele vai dizer para os seus próprios discípulos, aqueles que o seguiam: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não vejo facilidade em nenhum momento nessa frase de Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, nós até estudamos isso na quarta-feira, quem esteve na reunião lá na casa do irmão Carlos, né? Hebreus 12, onde ele exorta-nos, né? Eu estou falando do apóstolo Paulo, mas a autoria da carta aos Hebreus não é definida exatamente pelo apóstolo Paulo, isso não importa aqui. A exortação do texto é para que a gente possa correr a carreira que nos está proposta, fazer essa jornada com perseverança, e fala dos obstáculos que nós temos que superar. E vimos que é muito importante para que a gente consiga correr essa carreira, porque ela é difícil, ela é cheia de obstáculos, é uma corrida. Olhar firmemente para Jesus. Correr é mais difícil do que andar, não é? Eu pelo menos acho. Eu caminhada até que faço, mas corrida a pessoa tem que estar bem fisicamente, desgasta. E às vezes você pode andar horas, duvido que você consiga caminhar horas, a menos que você seja um profissional, né, preparado. São poucas pessoas que conseguem correr por horas. Então a vida cristã, irmãos e irmãs, ela
é como se fosse uma corrida, e às vezes o dia é uma corrida morro acima ainda, que torna isso mais difícil. Só que enquanto a gente está correndo morro acima, porque a gente está olhando o Egito, a gente está olhando o deserto, dá a impressão que muita gente que não tem temor de Deus está descendo morro abaixo, o que é mais fácil, não é? Descer é mais fácil que subir. Quem desce, ele tem a ajuda da lei da gravidade, né? Dessa força gravitacional. Então é mais fácil você descer do que você subir. E é interessante isso. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que olhamos ao nosso redor e vemos que tem pessoas que não estão temendo a Deus, não estão procurando viver como nós vivemos no temor do Senhor, e enquanto nós corremos ladeira acima, a pessoa parece que suavemente está descendo ladeira abaixo, como se ela tivesse engatado ali um ponto morto, né? Tivesse indo suavemente. É claro que essa é uma visão equivocada. Estou falando da maneira como nós enxergamos, não a realidade, porque existe diferença entre o que é realidade e o que nós enxergamos. Nem sempre o que estamos vendo, e eu falo vendo não com os olhos, mas com o nosso coração, corresponde à realidade dos fatos. E olhamos alguém que não tem temor algum de Deus, mas dá a impressão que a vida dele é melhor do que a nossa, é mais suave, é mais light. Essa é a maneira como nós vemos em um momento muito de fraqueza nossa, porque é uma maneira errada de enxergar as coisas. Mas às vezes nós enxergamos errado as coisas e nós reagimos errado para as coisas que enxergamos da maneira errada. E é interessante porque nós vemos isso no salmista. Olha como ele começa o versículo 1. Olha, não fique indignado, né? Não fique tomado de raiva por causa daqueles que fazem mal. Mas a segunda parte do versículo é mais incisiva. E nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Todos nós sabemos que inveja, né? Inveja é você querer para si o que é do outro, porque você não admite que é do outro, porque aquilo teria que ser seu. Então, existe uma exortação aqui do salmista. Olha, cuidado. Primeiro, não deixa a raiva te dominar. Olha, ele vai falar isso lá no versículo 8, né? Deixa a ira, abandona o furor, e não te impacientes, certamente isso acabará mal. Lembra que eu falei do fim? Tem gente que está achando que a vida é uma suavidade, ela vive do jeito que quer, ela acha que não tem que prestar contas para ninguém. Ou seja, quando a gente vive uma espécie de vida em que não há ninguém cobrando, ou pelo menos é assim que a gente acha, essa vida parece suave, tira-se aquele peso. Mas o salmista está exortando, não fica com raiva, não deixa a raiva te tomar, sabe? Lembre-se, isso vai acabar mal. Você quer que a sua vida acabe mal ou acabe bem? Todo mundo em sã consciência não quer que a sua vida acabe mal, mas acabe bem, não é isso?
Versículo 7, segunda parte, né? Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo, né? Alcança o fim dos seus maus desígnios. Tem gente que intenta o mal, planeja o mal, esquematiza o mal, prepara o mal, realiza o mal e consegue o que ela queria. É o Egito. Nós não vivemos num mundo onde a justiça divina está prevalecendo, mas a justiça humana e falha. E ainda vivemos num mundo onde a injustiça prevalece muitas vezes sobre a própria justiça humana, porque há muita injustiça no nosso tempo. Mas, às vezes por falha da própria justiça humana, e muitas vezes porque as pessoas fazem as coisas às escondidas, ou de uma maneira tal que não é possível que ninguém possa observá-las e julgá-las. Cuidado. Então, irmãos, irmãs, a vida cristã é uma jornada, é uma caminhada. Nós não estamos de férias, nós não estamos caminhando naquela belíssima estrada cheia com aquelas paisagens maravilhosas, aquela estrada retinha, plana, sem um buraquinho, sem uma pedrinha, não. A nossa jornada, a nossa caminhada é difícil. Como eu disse, muitas vezes, quando terminamos o dia, a impressão que temos é que nós corremos ladeira acima. E aí, queridos irmãos, irmãs, que muitas pessoas se deixam abater, muitas pessoas deixam-se tomar pelo desânimo, muitas pessoas afastam-se da fé, afastam-se da comunhão. Dificilmente alguém primeiro afasta-se da fé e depois da comunhão. Mas no geral as pessoas se afastam da comunhão, e eu falo comunhão aqui da comunidade que Deus colocou, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Afasta-se de um grupo de pessoas que, como elas, estão correndo ladeira acima, estão peregrinando pelo Egito e pelo deserto, e isso traz esfriamento. A pessoa se sente cada vez mais fragilizada, cada vez mais fraca, cada vez mais difícil ler a Bíblia. Sabe, aquele crente que ele não consegue, parece que ele vai pegar a Bíblia para ler, parece que tem uma coisa assim, como se fosse um muro muito grande. Ele não consegue nem pensar em fechar os olhos para fazer uma oração. Uma motivação para dar graças, para louvar. Isso tudo porque a sua jornada foi mal, foi cansativa, foi desafiadora, foi difícil, mas ele não soube como caminhar bem pela difícil jornada da vida cristã. E aí eu quero tirar dos Salmos rapidamente, o tempo já está avançado, algumas lições que vão nos ajudar a caminhar bem, apesar da jornada da vida cristã ser difícil. Ok? Primeira coisa, e não poderia ser diferente, é preciso fé. Versículo 3, que diz: confia no Senhor, faz o bem,
habita na terra, alimenta-te da verdade. Fé. Podemos dizer que existem níveis de fé, né? Ou a fé tem os seus níveis, né? Isso é aquele nível que é um nível muito básico, é acreditar na existência. Eu tenho fé porque eu creio que Deus existe. Eu tenho fé porque eu creio que Jesus existe. Eu tenho fé porque eu creio que Deus, o Espírito Santo, os anjos, o diabo, os demônios, eu creio nisso. Creio nessa existência. Eu tenho fé porque eu não sou materialista, como eu disse no início. Ok. Com quem não tem nem esta fé, então, aí está completamente fora, né, de qualquer possibilidade de viver a vida cristã, evidentemente. Mas nós precisamos ir um pouco mais. Existe aquele outro nível da fé, que é crer quem é Deus, o ser de Deus. Não, eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu creio que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Eu creio que Jesus é Salvador. Ok, já melhorou um pouco, né? Mas ainda nós estamos num nível um pouco básico, queridos irmãos e irmãs, porque a jornada da vida cristã, ela requer que a gente aprofunde esta fé. Você crê que Deus existe? Você crê que Jesus Cristo existe? Você crê que Deus é o Pai, é o Criador, Deus é amor? Você crê que Jesus é o seu Salvador? Ótimo, mas a Bíblia ensina que a fé que nos ajuda nessa caminhada da vida cristã, aquela fé dádiva de Deus, ela tem aquele nível fundamental que é o de confiar em Deus. Confiar em Deus. E aqui existe uma linha de corte muito profunda, né? Se a gente pegar no mundo quem crê na existência de Deus, temos um grupo expressivo de pessoas que hoje estão alegando que não creem em Deus, né? São os ateus. Mas ainda é a menor parte, e bem menor parte, do que aquele que diz que crê na existência de Deus, não necessariamente do Deus cristão, do Deus bíblico, ou do Deus de alguma religião monoteísta, né? Mas ele crê em algum ser superior, da sua maneira. Fazemos um corte ainda mais profundo, quando então nós queremos saber quem é que crê que Jesus é o Salvador. Então aí nós estamos falando de cristãos, mas entre os cristãos, isso é básico, ninguém pode se chamar de cristão se não crê em Cristo, como o Cristo, não é isso? Então nesse sentido todo cristão passa por essa porta. Agora irmãos e irmãs, eu quero fazer essa pergunta aqui entre nós, porque aqui eu tenho pessoas que creem em Deus, que creem na existência dele, que creem que Jesus é o Salvador. A pergunta é se vocês, se nós estamos naquele nível da fé em que nós confiamos no cuidado, na ação, no projeto desse Deus. E a exortação é: confia em Deus. E veja que confiar não é apenas um sentimento, aliás, nem é um sentimento, é uma atitude. Uma atitude que traz implicações para o tipo de vida que nós temos. Porque ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Não é o bem que te leva a confiar em Deus, mas é a confiança em Deus que te leva a fazer o bem.
Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Está falando de um tipo de vida, queridos irmãos, irmãs, que a gente pode até fazer aquele paralelo com o texto lá de Pedro, né? Um tipo de vida de exemplar, que glorifica a Deus, né? Então esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto, e é o ponto sem a qual não adianta você ir para frente. Se você não viver um dia confiando em Deus, você vai chegar no final dele e pode chegar com o motor desligado. Pode chegar com a língua de fora e dizer: desisto. Creia. Confie. Eu tenho exortado vocês faz tempo. Eu sei que há pessoas que estão fazendo isso. Não durma sem dar graças a Deus. Não durma sem louvar a Deus. Mesmo que o dia tenha sido um dia de correr ladeira acima. Coisa simples, né? Senhor, te agradeço pelo dia, eu louvo o teu nome. Isso é o suficiente, queridos irmãos e irmãs, para você manter acesa a chama da fé no seu coração. Sabe quando existe uma fogueira e ela está quase apagando, o sujeito joga mais um pedacinho de madeira ali e dá uma soprada, uma abanada, aí ela novamente se intensifica para durar mais algumas horas. É isso aí. E o fogo ele consome. Não adianta você jogar uma madeira, ainda que seja grande, uma hora aquela madeira vai queimar e vai acabar. Então o que acontece? De tempos em tempos você tem que jogar mais lenha. É isso o que diariamente nós precisamos fazer. E a gratidão, o louvor, a confissão de pecados, exercícios espirituais diversos, eles mantêm este fogo aceso. Então não seja um cristão cuja lenha já apagou. Outra coisa, irmãos, outro ensino do Salmo: lembre-se que nessa sua jornada, em meio ao Egito, ao deserto, corrida ladeira acima, você não faz isso sozinho, há alguém junto com você, há uma companhia especial, alguém que está aí presente. Mas há um detalhe importante: Deus está com você, ok, mas o versículo 4 diz que você precisa se agradar dele. Agrada-te do Senhor. Agradar é se sentir prazeroso, é se sentir realizado, satisfeito, feliz. Que você seja feliz com Deus. Deus está aí do teu lado, Deus está com você. Que isso lhe seja agradável, que isso te produza felicidade. E aqui, irmãos e irmãs, talvez encontremos um dos maiores desafios da nossa modernidade, porque existem outra fonte de felicidade sendo oferecida para as pessoas, que é uma felicidade oferecida pela sociedade. A nossa sociedade funciona de tal maneira para deixar as pessoas felizes. Quando os europeus, lá final do século XV, começo do século XVI, os europeus descobriram a América, as Américas, né? Na verdade, o povo europeu estava vivendo guerras religiosas, inclusive,
O que é uma coisa meio ilógica, a gente guerrear por causa de fé, não é? Por causa de Deus. Mas isso existe. Estava vivendo pestes que dizimavam milhões de pessoas. A Europa estava um caos. E a Europa era um território predominantemente cristão, religiosa. Os reis e todos os governantes, havia muito absolutismo na época, eles eram cristãos. Estou falando da Europa. E apesar de viverem a religião, de se dizerem cristãos, estavam vivendo num caos. E aí então, europeus vão fazer as grandes navegações por causa de descoberta de alguns equipamentos, alguns instrumentos especiais. Nessa época a ciência experimental começa a produzir certos instrumentos, como o telescópio, por exemplo, a luneta, possibilitando viagens mais longe. E aí esse povo chega nas Américas. Imagina como era Brasil, como era América Central, como era essa região, a América do Norte, como que era num tempo onde só havia florestas, fauna, flora, tudo em abundância. Todos nós conhecemos um pouquinho da floresta amazônica. Eu acho ela linda, maravilhosa. Só que achar a floresta amazônica hoje, às vezes você tem que andar 100, 200, 300, 400 quilômetros, porque ela praticamente foi dizimada. E aí então mandava-se notícias para a Europa: olha, encontramos um lugar de abundância, de fauna, de flora, de riqueza, onde as pessoas andam nuas. Nós achamos o paraíso. Nós achamos o paraíso. E aí, queridos irmãos e irmãs, o povo europeu, a sociedade europeia, ela teve que reavaliar o seu projeto civilizatório. Ou seja, que sociedade é nossa, religiosa, cristã, que está num caos e de repente existe um paraíso, um lugar onde Deus não é conhecido, onde Jesus não é anunciado, onde a igreja não está presente. Há alguma coisa errada, nós temos que mudar isso, e nós vamos mudar isso sem a religião. A partir do século XVI, a Europa passa a se refazer num projeto de industrialização, de comércio, onde Deus é deixado do lado, e onde a ciência e o ser humano, por meio da sua razão, vai construir essa sociedade que nós vivemos hoje. Tudo isso que você tem, todos esses equipamentos, tudo que você está vendo aqui hoje é resultado de uma revolução que acontece na Europa, quando ela diz: nós temos que construir uma sociedade que dê felicidade a essas pessoas. E já vimos que nós não precisamos de Deus, porque enquanto caminhamos com Ele, a nossa história é só de pestes, guerras e destruição. E aí hoje, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que oferece felicidade para as pessoas. Qualquer empresa hoje, ela não existe para fazer mal para as pessoas, para enganar as pessoas, para que as pessoas experimentem o produto dela, se machuquem, vomitem, nunca mais desejem aquele produto. Claro que não. Toda a existência,
dos meios de produção e de comércio que nós temos hoje, é para que as pessoas se sintam satisfeitas com aqueles produtos, porque só assim vai movimentar a mercadoria, a produção. Porque felicidade hoje é um produto que se compra. Como você não é feliz? É porque você não tem o dinheiro para comprar o carro que eu estou vendendo. Já viu como que é a propaganda de carro? A propaganda de carro é aquela em que o sujeito tendo aquele carro, parece que a vida deles é férias, né? Ele está andando por estradas cheias de buraco, mas aquilo não importa, indo para lugares maravilhosos, encontrando com pessoas maravilhosas e com um belo sorriso no rosto. A propaganda está dizendo o seguinte: se você tiver esse carro e dirigir esse carro, esse vai ser o dia mais feliz da sua vida. E assim vale com tudo. Então, irmãos, irmãs, o desafio do cristão é ele viver numa sociedade que vende felicidade, mas ele entender que a felicidade que ele precisa para se manter firme na jornada da vida cristã é uma que está relacionada não ao seu poder de compra, mas à sua fé, à presença de Deus na sua vida. É desafiador, não é? É desafiador quando você encontra uma pessoa cheia de posses e diz para ela: Jesus pode te fazer feliz. Ela diz: mas eu já sou. Bom, na nossa compreensão, a gente sabe que essa felicidade, ela é efêmera, ela é sujeita a acabar, ela não é eterna, ela não é permanente. As pessoas estão um pouco se ligando para isso, não é? Porque nós vivemos no tempo em que as pessoas pensam assim: vivo hoje eu sou feliz, amanhã a gente vê o que faz. Então, irmãos e irmãs, agrada-te do Senhor, encontre nesta pessoa que está aí com você o teu agrado, que isso te faça feliz, satisfeito, de tal maneira que sua preocupação com esse mundo não é encontrar a felicidade, mas é fazer outras pessoas felizes. Essa é a missão do cristão. A missão do cristão não é encontrar a felicidade, mas levar a felicidade. E aí, queridos irmãos e irmãs, olha o que acontece. Se a gente tem essa concepção com Deus, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Então Deus vai se tornar o gênio da lâmpada, tudo que eu pedir Ele vai dar. De jeito nenhum. O conceito de felicidade é: a pessoa que é feliz é aquela que você pergunta para ela o que você precisa, o que você quer, e ela vai dizer: mais nada, eu tenho tudo. Mas como você tem tudo? Você não tem o carro tal, você não tem a casa tal. Mas você não perguntou o que eu preciso para ser feliz? Eu não preciso mais nada. Esse é o conceito que nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs. E se a gente entender isso, a corrida é morro acima. Isso não vai facilitar a sua caminhada, não, mas vai te ajudar a chegar no final do dia e ter razões de sobra para dar glórias a Deus, para agradecer a Deus, para louvar o nome do Senhor. Eu quero que você depois em casa leia o restante do Salmo, vá até o versículo 11, nosso tempo já deu, né? E a gente não tem como aqui, respeitando o tempo, avançar nos próximos versículos, mas leia o texto em casa, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aí no seu coração.